você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Graças a Deus, Ele deu mais uma oportunidade, né? De estarmos aqui nessa noite reunidos. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra agora. Abra sua Bíblia lá em Salmos, número 63. Salmos 63. Nós vamos ler do 1 ao 8. Amém? Glória a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome eu levanto a minha mão. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite, porque Tu tens me sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, e a Tua destra me ampara. Amém? Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, exaltado é o Teu nome, Pai. Santo, santo Tu és, Senhor. Nos colocamos, Pai, nessa noite, diante da Tua presença, essa presença gloriosa e maravilhosa que nos refrigera, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite possamos ter um encontro contigo. Pai, que o nosso coração esteja cativo à Tua palavra, à Tua voz, Papai. Cada um que entrou aqui nessa noite, cada um que está, Senhor, assistindo, Pai. Cada um tem os seus problemas, cada um tem, Senhor, os seus pensamentos, e o Senhor conhece eles, Pai. Que aquele que precisa, Senhor, de cura seja curado. Aquele que precisa, Senhor, de libertação seja liberto, Papai. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhum de nós sairemos dessa noite aqui da mesma forma que entramos, Pai. Que a Tua presença, Senhor, venha nos encher, venha nos limpar, venha nos renovar nessa hora, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, glorioso, santo Deus. Aleluia. Tu és o Deus do impossível. Nós servimos um Deus, irmãos, que é um Deus do impossível. Se você chegou aqui nessa noite com algum problema, se você chegou com algum pensamento negativo, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor, o Deus do impossível, vai renovar as suas forças e vai transformar a sua história, amém? Vamos declarar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar que Ele é o Deus impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir.
dizer sobre mim não pode se frustrar. Venha, Jesus, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível, Pai. Nós sabemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode aquilo que nós não podemos. Senhor, a tua mão alcança aquilo que não alcançamos, Senhor. Deus, nessa noite nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Só o Senhor sabe o que passa em nossa vida, o que passa em nosso coração, Papai. Sim, nós entregamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Sabemos tanto que o Senhor nos ama. Vem encher com essa certeza o nosso coração, Papai. Em nome do Senhor Jesus, tu és o Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos continuar adorando esse Deus, aleluia, que é tremendo em nossas vidas, amém? É Ele que nos sustenta, é Ele que é essa água que nos dá todo dia para beber, aleluia. Oh, aleluia. Quem tem sede desse Deus que é poderoso aqui? Dá um glória a Deus, aleluia. Eita, Deus de glória. Nós vamos adorar nessa noite. E você está na oportunidade de trazer a sua oferta e os seus dízimos, tá bom? Enquanto a gente louva. Aleluia. Quando aquela noite fria chegar, aleluia, Ele vem ao nosso socorro. Vamos bater palma? Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e faraós, perdido consegui. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Oh Deus, sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e estarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Ei! Por isso danço, danço, danço,
eu grito, 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 presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei andando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A Leide, ela leu lá um salmo e fala de sequidão, na verdade. Deserto, sequidão. A gente vive às vezes deserto. A gente vive às vezes sequidão. Então agora nós vamos gritar para esse Jesus. Nós temos sede, para Ele mandar o seu manancial sobre cada um de nós essa noite. Amém? Amém? Aleluia. E você pedindo ao Senhor Jesus que através do Espírito Santo dele, Ele possa derramar esse manancial sobre a sua vida, na área que você precisa. Eu não conheço a sua vida, mas Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Manancial, fonte de vida, o que eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Oh, aleluia! Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus, poderoso. Manancial, fonte de vida, o que eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, única fonte de vida tu és, única fonte de vida tu és, única fonte de vida tu és. Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite? Aleluia! Glória a Deus. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Quando são felizes com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Muito bom, né? Podermos estar na casa do Senhor mais uma vez, para juntos cultuarmos ao Senhor e engrandecermos o teu santo nome. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Quero ler um texto com vocês. Versículo 22 a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Gênesis capítulo 32, versículo 22. A Bíblia diz: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Diga comigo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó dizendo: qual é o teu nome, peço-te? Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Aleluia. Vamos orar? Pai, te louvamos nesta noite, Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de estar em tua presença, pela tua palavra, ó Pai, que foi lida nesta noite. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem algo a falar sobre os nossos corações, ó Deus, sobre as nossas vidas, a respeito daquilo, ó Pai, que devemos ou não fazer, e a maneira, ó Pai, com que o Senhor irá realizar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Por isso eu peço em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoe e fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, é uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez. Sou o pastor Jamilson, para aqueles que ainda não me conhecem, mas creio que são todos de casa. Amém? Sou um dos pastores daqui da igreja, mais à frente da congregação, lá no bairro Jardim Petrópolis. E hoje com a oportunidade, novamente, de falar do amor de Deus, de falar da palavra de Deus, ministrar algo que Deus colocou no meu coração, ao seu coração também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui já conhecem a história de Jacó? Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Bastante conhecida. E nós vemos, amados, que Jacó foi um homem que nasceu e viveu a sua vida conforme aquilo que lhe parecia bem aos olhos. Se você analisar, você vai ver que Jacó foi um homem muito inteligente, esperto, entre aspas, conseguiu crescer de uma forma absurdamente, conseguiu alcançar muitas coisas que ele almejava alcançar. Mas com o passar do tempo, ao decorrer da sua vida e da sua esperteza, entre aspas, ele conseguiu alcançar um grande inimigo na sua vida, que foi alguém de dentro da sua própria casa.
Quando ele nasceu o irmão gêmeo de Esaú, e a Bíblia diz que ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão, e a partir daí começou-se uma batalha entre família, né? Batalha familiar, obrigado, né? E uma das coisas interessantes que eu vejo é que com a esperteza de Jacó, ele conseguiu não somente o direito de primogenitura do seu irmão, mas como a bênção do seu pai que era dada ao primogênito, ao primeiro que nascesse. E uma das coisas que influenciou na vida de Jacó com esse tipo de atitude foi que ele precisou fugir da sua casa, viver em um lugar distante, com medo de perder a vida para o seu próprio irmão, pois ele disse que quando ele o encontrasse novamente, ele tiraria a vida do seu irmão. Resumindo, a Bíblia diz que ele fugiu para um lugar chamado Harã, e ali ele viveu quase 30 anos da sua vida. E um dia ele decidiu voltar, creio que por permissividade de Deus, mas tinha algo que influenciava no seu voltar e passar por aquele lugar novamente. Ele tinha que encontrar com o seu irmão. E a mensagem que eu quero ministrar ao seu coração hoje é: perder para poder ganhar. Amém? Quantos aqui já perderam alguma coisa importante na sua vida? Você achava que era primordial? Dói, não dói? É algo não muito bom, porque quando nós perdemos alguma coisa, amados, gera em nós um sentimento ruim. A perca, em primeira mão, ela não vai gerar um sentimento bom. Quando nós perdemos algo, nós vamos ficar com um sentimento de pesar no coração, algo que nos incomoda às vezes por muito tempo. E uma das coisas interessantes que eu vejo na palavra de Deus, que com Deus é assim: para ganhar, primeiro a gente tem que perder. A Bíblia nos mostra que aquele que quer ganhar, esse vai perder, mas aquele que perder por causa de Deus, por causa do reino, esse vai ganhar algo muito mais valioso. Aleluia! E uma das coisas interessantes que eu vejo é que Deus, ele sempre trabalha dessa forma, porque menos com ele é mais. Com Deus, quando você se esvazia, aí as coisas que vêm da parte dele vai te encher de uma forma mais que abundante. Com Deus é assim. E às vezes nós não conseguimos entender o modo que Deus trabalha, o modo que ele age nas nossas vidas. Jacó estava acostumado apenas a ganhar. E ele tinha convicção de que onde ele chegasse, ele conseguiria ganhar, sair dali vencedor, porque ele era inteligente, ele era esperto. Mas aí chega no momento em que ele vem descendo de volta para a sua terra. E a Bíblia diz que ele chega em um lugar chamado Val de Jaboque, onde passava um córrego, e ele fez passar a sua família, e ele foi ficar um momento a sós com Deus. E ele começou a orar e a buscar a Deus, e eu fico imaginando a cena, aparecendo ali um homem, e ele começa a lutar com aquele homem, porque ele entende que aquele homem estava ali porque Deus queria que ele estivesse ali, e ele começa uma luta corporal, pelo que nós entendemos, de uma maneira que ele falava: olha, eu só te deixarei ir se você me abençoar. E a Bíblia diz que esta luta, ela foi a noite inteira, ela transpôs a noite. E uma das coisas que Deus falava ao meu coração, que parece ser algo que vai contra esta palavra, é: não podemos lutar contra Deus. Amém? Deus é superior em todas as coisas. Deus é aquele que é detentor de todo poder. Ninguém consegue vencer uma luta contra Deus. E uma das coisas que eu vejo é que quando Deus tem um plano específico na vida de alguém, e alguém fica relutando em aceitar aquele plano, já é uma batalha
perdida, porque Deus sempre vai prevalecer, aleluia. A vontade dele sempre vai prevalecer, e o que ele estabeleceu na minha e na sua vida vai acontecer uma hora ou outra, e às vezes, amados, depende de um posicionamento meu ou seu, para que isso aconteça o mais breve possível, amém? Porque às vezes nós ficamos interpelando aquilo que Deus quer fazer, deixando para amanhã, e as coisas às vezes só vão se delongando diante de Deus. Mas Deus tem planos específicos. Ninguém pode ganhar uma luta com Deus. Mas e aí, pastor? E a luta de Jacó? A Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda com o anjo do Senhor. Quando você ver essa frase na Bíblia, anjo do Senhor, está falando específico de Deus, porque ali é o próprio Deus. Quando a Bíblia diz anjo do Senhor, está falando exatamente de Deus. Deus ali em forma de anjo, Deus presente, era o próprio Deus ali com Jacó. E a Bíblia diz que Jacó foi tão insistente naquilo que ele queria, porque ele queria uma resposta da parte de Deus. E ele diz no versículo 26, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia, glória a Deus. Amados, às vezes eu vejo a nossa vida diante do Senhor e fico imaginando o quanto nós somos perseverantes naquilo que buscamos da presença dEle. Deus às vezes tem revelado a mim e a você promessas maravilhosas, coisas extraordinárias que vêm da parte dEle, são reveladas a mim e a você, e a pergunta que eu faço é, o quanto nós insistimos em alcançar essas promessas da parte de Deus? Ah, pastor, Deus falou um dia a meu respeito, mas aquilo que Deus falou parece ser coisa de outro mundo, parece ser algo que dificilmente eu vou conseguir alcançar. Amados, Deus é o Deus do impossível, aleluia. Ele faz aquilo que foge do raciocínio lógico humano, aquilo que às vezes olhamos para a capacidade humana e não vemos a possibilidade de acontecer. É isso que Deus vai fazer, porque enquanto nós temos força, enquanto nós temos vigor, enquanto nós temos capacidade, nós vamos fazer. Quando chegamos em um limite das nossas vidas em que não conseguimos avançar, aí Deus entra em ação, porque o impossível é com Ele, aleluia. O impossível é com Ele. E aí Ele começa a trabalhar e começa a realizar aquilo que Ele deseja para nós. Com Jacó não foi diferente. Por que essa luta durou tanto? Durou uma noite toda. Primeira coisa, durou porque Deus permitiu, porque se Deus quisesse, aquela luta acabaria em fração de segundos. Deus lançaria Jacó em órbita, já não existiria mais, e a luta estava encerrada, porque Deus é superior em tudo. Mas Deus permitiu que aquela luta se delongasse durante a noite, de maneira que eu vejo, amado, Jacó às vezes perdendo as suas forças se esvaindo, porque lutar com Deus é algo, amados, que exige muito de nós. Às vezes requerer algo da parte de Deus, ou buscar aquilo que Ele prometeu de fazer e insistir naquilo, às vezes, amados, requer muito de nós, muito das nossas forças. E às vezes eu fico imaginando Jacó, já quase sem forças ali lutando com Deus, mas ele dizia, não te deixarei ir, se não me abençoares, aleluia. Insistência na oração. Às vezes, amados, existem situações na nossa vida em que nós oramos por alguém, ou buscamos algo propriamente para nós, que requer isso de nós. Chegamos a momentos que falamos, não consigo mais, vou desistir, não aguento mais buscar. E aí parece que encontramos força da onde não conseguimos explicar e continuamos na batalha, continuamos na guerra. Porque existem pessoas que dizem que a noite
ela é muito mais escura antes do amanhecer, aleluia. Às vezes algo vai ser muito mais tenebroso antes da bênção chegar. As portas às vezes vão se fechar um pouquinho mais antes da vitória chegar em nossas mãos. E se nós desistirmos exatamente ali, amados, nós não sentiremos o gosto da vitória, o gosto da bênção, daquilo que Deus tem para fazer, aleluia. Por isso vale a pena insistir um pouco mais. E com Jacó não foi diferente. Segunda coisa, por que essa luta demorou tanto? Deus e Jacó buscavam coisas diferentes. Quantos aqui já tiveram sonhos engavetados? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Às vezes sonhamos, amados, planejamos. E às vezes os planos parecem ser perfeitos naquilo que nós queremos concretizar. E ao decorrer e o desenrolar daquele plano, nós acabamos às vezes nos frustrando ou nos cansando e engavetando aqueles sonhos e projetos. E às vezes falamos, não vai dar, não é para agora. Nesse momento eu não consigo. Você sabia que muitas das vezes, amados, nós empenhamos muita força naquilo que não é plano de Deus para a nossa vida? Você já parou para pensar isso? Às vezes para você parecia ser algo tão bom, algo maravilhoso. Aquele projeto às vezes era algo que ia transformar e mudar a sua vida. E chega um momento que você tem que desistir dele, porque Deus coloca à sua frente algo totalmente diferente. Eu já vivi essa experiência. Eu tinha um sonho, amado, de me tornar um engenheiro civil. E eu buscava isso com todas as minhas forças. Eu pedia para Deus, falava, Deus, eu tenho esse sonho. Gosto muito da área de construção civil e eu orava e buscava isso. E aí um dia Deus veio com um plano diferente para mim, falou, olha, eu não te quero construindo e edificando casas terrenas, mas eu quero que você construa algo no interior das pessoas, aleluia. Quero que você esteja construindo algo que não é visível a olhos humanos, mas nós notamos a diferença quando vemos algo sendo feito na vida de alguém, através daquilo que Deus está fazendo em nós, mas é algo, amados, que vem de Deus e é passado para as pessoas de uma forma invisível. E aí, amados, eu comecei a me imaginar fazendo isso que Deus estava falando. Deus falava, você vai ministrar, você vai pregar, você vai anunciar a minha palavra e você vai gerar algo na vida das pessoas. E eu falava, Deus precisa fazer uma obra muito grande na minha vida. Eu tinha uma dificuldade muito grande para falar ao público, para me encontrar na frente de multidões e falar algo. Eu tinha essa dificuldade, Deus foi mudando isso. Deus foi trabalhando, até hoje eu ainda tenho um pouco disso, mas para a glória de Deus, eu faço conforme Deus quer e da maneira que Deus quer. E uma das coisas que eu vejo na vida de Jacó é, Deus queria fazer algo na vida dele que não estaria mudando a vida dele só em um momento, porque Jacó buscava livramento da parte de Deus, das mãos do seu irmão. E Deus queria fazer algo diferente, Deus queria mudar a vida dele, mudar a história dele, mudar o caráter dele, e seria algo que iria durar uma vida inteira, não seria apenas um momento, aleluia, não seria apenas algo passageiro, mas seria algo que iria durar uma vida inteira, aleluia. E Jacó não conseguia entender isso, e aquela luta durou a noite toda para Jacó entender que Deus queria fazer algo diferente na vida dele, aleluia. Deus queria fazer algo diferente. Sabe quando Jacó cai em si, cai na real? Quando o anjo pergunta, qual é o seu nome? Jacó sabia exatamente
qual era o nome dele e o significado do nome dele. E a pergunta que eu faço, será que Deus não sabia também quem era Jacó? Com certeza, porque Deus é onisciente. Deus sabe exatamente quem eu sou e quem você é na presença dele. Aleluia! Deus sabe exatamente quem você é. Mas Deus precisava ouvir de primeira mão a revelação de quem era Jacó. A confissão deveria ser feita, a revelação deveria ser feita. E somente quando o anjo pergunta qual é o seu nome, Jacó cai em si. Ele fala, meu nome é Jacó, que significa suplantador, maquinador, trapaceiro, vigarista. Um homem que já havia vivido um bom tempo e conseguido muito através daquilo que ele era. Inteligente, sagaz, vigarista, conseguia enganar as pessoas. O sogro dele, chamado Labão, que o diga, quando Jacó chegou em Harã, ele chegou apenas com a roupa do corpo e algumas coisas que ele trouxe da viagem que ele carregava consigo mesmo. Quando ele saiu daquela terra, ele era mais rico do que o seu sogro. Saiu com as 2 filhas dele e muitas outras coisas, muitos bens materiais. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 32, no versículo 15, você vai ver um presente que Jacó manda para Esaú, para tentar aplacar a ira dele. Você vai ter noção do que era as posses que Jacó estava levando de volta para a sua terra. Aleluia! Ele saiu muito rico dali. Labão era um homem muito inteligente, sagaz, um homem muito rico naquela época. Mas Jacó chegou ali e conseguiu ser muito mais esperto do que ele. Mas Deus não queria isso para Jacó. E quando Jacó fala, meu nome é Jacó, trapaceiro, suplantador, maquinador, vigarista. Somente nesse momento Jacó entende que Deus não queria apenas dar um livramento para ele, mas queria mudar toda a história da sua vida. Aleluia. Eu não sei como você é conhecido hoje, ou como as pessoas às vezes te chamam, ou te denotam, o apelido que às vezes elas te colocaram, por causa de algo que às vezes aconteceu na sua vida, ou porque está acontecendo. Mas uma das coisas que eu sei, amados, é que Deus ele tem planos maiores e perfeitos para nós. Aleluia. Deus tem uma história nova para revelar a vida daqueles que realmente querem um compromisso com Ele. Aleluia. Deus tem algo novo e muito melhor do que aquilo que às vezes nós estamos buscando. E o fato é nos colocarmos diante dele e revelarmos exatamente quem nós somos. Quando isso aconteceu, amados, com Jacó, ele disse, meu nome é esse, eu sou esse homem chamado Jacó. Alguma coisa acontece. A graça de Deus é liberada na vida de Jacó. Aleluia. O favor de Deus encontra Jacó naquele momento. E Deus dá um presente a ele. Essa semana eu estava ministrando propriamente na terça-feira sobre graça e perdão. E uma das coisas, amados, que a palavra graça significa é que é algo bom que nos é dado. Não porque a pessoa que recebe mereça, mas porque a pessoa que dá é generosa. Aleluia. E isso está no caráter de Deus. E essa generosidade que vem da parte de Deus, através da graça sobre as nossas vidas, é algo que nos move de uma maneira tão especial, amados, que quando o favor de Deus nos alcança, esse presente de Deus nos alcança, nós nos sentimos na obrigação de retribuir esse presente que Deus tem nos dado.
Você já viu aquele negócio de quando uma pessoa te dá um presente? Quem que gosta de ganhar presente aqui, dá um glória a Deus? Aleluia. Eu também gosto, mas quem que gosta de dar presente? Fala aleluia aí, vamos ver? Glória a Deus. É muito bom ganhar presente, mas quando você ganha um presente, amados, eu sou assim, eu me sinto na obrigação de retribuir aquele presente. Porque eu me coloco na posição daquela pessoa. O que levou essa pessoa a me presentear? Como assim? Por que essa pessoa veio até mim e me trouxe esse presente? Eu preciso retribuir isso. Com Deus é diferente. Deus é generoso e isso está no caráter dele. Mas uma vez que nós recebemos o presente de Deus, um dia que é a graça, o favor imerecido, não sei com você, mas eu me senti na obrigação de retribuir esse presente, aleluia. E como que eu faço, pastor, para retribuir esse presente? Fazendo diferente, aleluia. Mudando a sua vida, mas como que eu faço isso? A graça, através do Espírito Santo, já vai gerar isso em você, aleluia. Já começa a gerar isso em você. Porque você já não vai mais sentir o desejo de ser a mesma pessoa. Aleluia. Algo diferente vai estar tomando conta de você. E você vai sentir esse renovo vindo de dentro para fora. Aleluia. A ponto das pessoas olharem e conseguirem identificar isso na sua vida. Aleluia. Quando Jacó encontra-se com a graça, com o favor de Deus, as coisas mudam radicalmente. Jacó buscava apenas um livramento, e Deus agora vem de encontro a ele e fala: olha, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. E um dos significados do nome Israel é aquele que luta com Deus. Aleluia. E quando as pessoas falavam sobre Jacó, já dizendo agora o novo nome dele, lá vem o homem, um dos homens mais ricos dessa terra. Qual é o nome dele? Já não é mais Jacó, agora é Israel. E qual é o significado? Lá vem o homem que lutou com Deus e viveu para contar a história. Aleluia. Agora as coisas já mudaram, já não é mais o Jacó trapaceiro, usurpador, já não é aquele que vai tomar algo que ele achar que é bom para si, mas agora é o homem que lutou com Deus e prevaleceu e viveu, e Deus mudou a história dele radicalmente, aleluia. A partir daquele momento ele já não é mais o mesmo, a história dele já não é mais a mesma. A partir daquele momento Jacó já não é mais o mesmo, porque a maneira que ele chegou naquele vale, ele já não sai mais. Porque a Bíblia diz que quando o sol raiou, Jacó saiu dali mancando de uma perna, porque havia sido tocado por Deus, aleluia. Já não era mais o mesmo. E uma das coisas que eu vejo, amados, é que quando alguém tem um real encontro com Deus, ele não vai ser mais o mesmo. Alguma coisa vai mudar, aleluia. E pode ter certeza que vai ser para melhor. Vai ser para melhor. As coisas vão se transformar de uma maneira que você não vai conseguir entender. Aleluia. Os planos que às vezes você achava ser os ideais para você já não vão fazer sentido. Agora os planos de Deus estão prevalecendo sobre a sua vida. E você vai entendendo o que é que Deus quer de você e através de você. Com Jacó não foi diferente. As coisas mudaram. Mas para que isso aconteça, amados, tem que haver revelação e tem que haver confissão daquilo que nós somos, daquilo que realmente nós somos diante de Deus. E uma das coisas interessantes, amados, que você tem que entender é que a graça precisa ser aceita na sua vida. Não é algo imposto. Deus, ele sempre vai
prevalecer nas suas vontades, mostrando os seus desígnios, fazendo com que você entenda qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele. Mas depende de você aceitar isso. Não é algo obrigatório, embora o não aceitar vai replicar em algumas consequências, às vezes negativas. Você tem que entender que os planos de Deus são perfeitos. E a vontade dele é muito melhor do que a nossa vontade. E quando nós entendemos isso, amados, nós recebemos o favor de Deus. O presente que Deus nos dá, que se chama graça, que já veio há 2000 anos atrás e entregou a sua própria vida em favor de cada um de nós, se chamando Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele já veio, a graça já veio, o presente de Deus já nos foi dado. Para finalizar, eu quero contar uma história de um jovem rapaz. Esse jovem rapaz, ele fez muitas escolhas erradas na sua vida. Embora sendo ainda muito jovem, fez muitas coisas erradas e acabou encerrado em uma prisão muito jovem. E as pessoas da cidade começaram a olhar a vida daquele jovem e falar: poxa vida, ele é um jovem muito novo ainda, tem uma vida inteira pela frente, já está na prisão, e os crimes que ele havia cometido posteriormente o levariam à morte, por causa da sentença que lhe seria dada. E as pessoas da cidade começaram a interceder junto ao juiz e aos magistrados daquela cidade, dizendo: olha, dá uma segunda oportunidade para esse jovem, para ele fazer diferente. Ele não pode morrer assim ainda muito jovem. Temos que dar uma outra oportunidade para ele, uma segunda chance para ele. E aquele juiz, comovido pelos pedidos da sociedade, resolveu conhecer aquele jovem. Se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia, colocou a carta de soltura dele dentro daquela Bíblia e foi até a penitenciária da cidade para conhecer aquele jovem. Quando o pastor chegou e falou: jovem, eu vim te conhecer, aquele jovem já olhou de cara feia para aquele homem e falou: eu não quero saber de nada que venha de você. Ele falou: não, rapaz, eu quero te dar um presente. Mostrou a Bíblia, ele falou: eu não quero saber de nada que venha disso que está nas suas mãos. Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de nada, eu não quero saber desse presente que você tem para me dar. Eu não quero a sua presença aqui, a sua presença já me incomoda. E começou a agir de uma forma muito cruel, cuspindo naquele homem. E aquele homem, que era o juiz da cidade, olhou para ele, virou as costas e saiu. Aí veio o carcereiro e falou: rapaz, você é um idiota. Ele falou: mas por que eu sou? Ele disse: aquele homem que te veio oferecer um presente era o juiz da cidade, e dentro daquela Bíblia estava seu alvará de soltura e você não recebeu. Passado alguns dias, estava aquele jovem à frente daquele juiz para receber a sua sentença. E aí o juiz olhou para ele e falou: olha, jovem, você quer falar as suas últimas palavras? Você quer deixar aqui alguma frase, ou algum testemunho, ou alguma palavra que venha de você para esta juventude que está vendo a sua sentença, que vai ser falada daqui a alguns minutos? E ele disse: eu quero falar apenas uma coisa. E ele usou a palavra dizendo: olha, eu estou sendo condenado hoje. Daqui a poucos minutos eu serei morto. Não por causa dos crimes que eu cometi, pelas coisas erradas que eu fiz, mas porque eu rejeitei o presente que me foi dado um dia. Aleluia. Se ele tivesse aceito aquele presente, as coisas seriam diferentes. E você sabia que tem muita gente rejeitando esse presente que Deus dá? A graça, que é de graça,
não custa nada, mas tem um valor muito alto. Tem muita gente que rejeita esse favor de Deus, não quer nem saber daquilo que vem de Deus, sendo que Deus só quer o melhor. Deus quer escrever uma nova história, como fez com Jacó, apagar o passado dele e escrever uma nova história. Mas tem muita gente que ainda rejeita essa graça de Deus. A você que está me ouvindo e vendo, não rejeite essa oportunidade que vem da parte de Deus sobre a sua vida. Porque às vezes ela pode ser a única oportunidade que você tem. E a Bíblia nos mostra no Evangelho de João, capítulo 3, que a sentença ela já foi dada. E um dia o homem será julgado não por causa das coisas que ele fez, dos atos errados que ele fez, embora nós tenhamos que responder pelos atos que nós cometemos após aceitarmos a Jesus. E uma das coisas que eu ministrava na terça-feira e perguntava para as pessoas é o que é que pode levar uma pessoa à condenação eterna. Algumas das pessoas ali na igreja disseram: pastor, é o pecado, é o fazer coisas erradas. E 2 pessoas falaram: pastor, é rejeitar a graça de Deus. Eu falei: exatamente. Se você abrir a Bíblia em João capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim: a sentença é essa: a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas, porque as suas obras são más. O mundo amou mais as trevas do que a luz. E a condenação é essa. Não vai ser por causa do pecado, vai ser por rejeitar a graça de Deus nas suas vidas. O presente de Deus é dado hoje, absolutamente de graça. E você tem a oportunidade de recebê-lo sem pagar absolutamente nada. O favor de Deus que muda radicalmente a sua história. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Receba de braços abertos aquilo que Deus escreveu para você. Deus tem uma nova história para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E como Jacó revelou exatamente quem ele era diante de Deus, você tem essa oportunidade de fazê-lo nesta noite também. Porque quando nós confessamos diante de Deus os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é misericordioso e justo para nos perdoar. Mas uma das coisas que nós temos que fazer é pôr para fora, deixar ir embora aquilo que nos prende diante da presença dele. Os pecados, amados, eles são perdoados a partir do momento que nós deixamos e abrimos mão deles. Enquanto nós ficamos ali cativos, segurando as situações que nos impedem de ter um relacionamento com Deus, de forma nenhuma nós vamos conseguir ter um relacionamento com Ele. Mas quando nós abrimos mão de quem somos, abrimos mão daquilo que as pessoas nos taxam ser, nos dizem que somos, Deus revela a sua vontade a nós e manifesta a sua nova história sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós abrimos mão de tudo aquilo que nós pensamos ser, ou às vezes achamos que é o melhor para nós. Conversa com Deus aí agora. Fala: Senhor, eu quero ser diferente, aleluia. Eu quero viver uma nova história, não quero ser mais o mesmo. Não quero viver para desagradar ao Senhor e às pessoas que estão à minha volta. Mas eu quero viver, ó Pai, para satisfazer os desejos teus e viver no centro da tua vontade, aleluia.
Pai, vai tocando nas vidas, ó Pai, que nesse momento estão se entregando a Ti, ó Pai, convictos de que o Senhor tem uma história nova, tem algo novo para manifestar na vida delas. Por isso vai realizando algo novo, ó Pai, vai realizando coisas novas na vida de cada um, ó Pai, que de bom grado tem aceitado esta maravilhosa graça que tem sido revelada a cada uma dessas pessoas. Pai, vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa história, faz-nos, ó Pai, pessoas novas diante da Tua presença para a glória do Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para esta cidade, para esta igreja diante da Tua presença. Por isso, ó Pai, algo novo esteja sendo gerado nas nossas vidas para louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, aleluia. Deus é maravilhoso. Antes de encerrar, amados, quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e hoje você quer fazer esse compromisso com Ele, aceitando ao Senhor Jesus como único e salvador da sua alma. Tem alguém que quer fazer esse compromisso com Deus através da pessoa de Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Aleluia. Ou alguém que queira se reconciliar com Jesus? Você já foi de Deus, já foi da igreja, por um motivo ou outro você se afastou e hoje você quer voltar. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Aleluia. Se não tem, que Deus possa te dar outra oportunidade como essa. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Durante a semana continuamos com os nossos trabalhos normais aí, segundo a graça de Deus e a misericórdia dele, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia.